Então esse trabalho nosso é bem importante assim, o ser humano na criação. Então o ser humano na criação é aquela condição bem importante assim, que teríamos que estar fazendo um trabalho de ligar a matéria grosseira com o espiritual. Quer dizer que tem a matéria grosseira, tem a matéria fina e tem o espiritual. Então o ser humano na criação teria que estar fazendo esse trabalho. Então através dos milênios nós vamos valorizando as coisas da matéria grosseira. E está bem relacionado assim ao descuido. E nós não fazemos aquela referência bem importante dos nossos ascendentes, que se encontram inseguros no procedimento que existe na sequência da vida. Quer dizer que o que deixa uma pessoa insegura é porque ela não tem o conhecimento. Porque aquele profissional que conduz aquele veículo, como ele se encontra seguro, então ele também não tem a necessidade de fazer muitas coisas que poderá ocasionar transtorno. Então a segurança é aquela condição bem importante do adulto também não deixar a criança mexer com instrumentos cortantes. Então quando a criança precisa de fazer algo, o adulto faz para aquela criança. Depois, na fase seguinte, a criança faz por ela mesma, porque ela já passa a ter a segurança de poder trabalhar com aquele instrumento. Então as coisas da matéria grosseira têm muita importância, mas tem mais importância ainda quando a pessoa faz a ligação. Ela observa assim que existe planos diferentes, nível diferente, e esse nível todos nós sabemos que existe para tudo. Então aquela condição bem importante assim, que a pessoa trabalha com a água, ela sempre verifica se a água está de acordo como precisa de ficar. Quando ela não se encontra, ele procura equilibrar aquela água. Nós vamos observando também, numa escala maior, nós vemos assim o balanço do mar. Então o que acontece? No balanço do mar, ele mantém o equilíbrio. E existem muitas outras coisas que não são vistas pelos seres humanos. Mas existe um movimento, existe um equilíbrio. Então o ser humano na criação, ele teria que estar fazendo um elo. Então, possibilitando assim que quando é feito um elo, nós vemos assim que a dedicação de uma pessoa que tem habilidade para trabalhar com o jardim. Então aquela dona de casa ou aquele funcionário que tem a dedicação, a habilidade. Então ele possibilita aquele jardim ficar agradável para todos aqueles que vão vê-lo. E ele mesmo se sente agradável com aquilo que ele está vendo, aquilo que ele teve a possibilidade de fazer. Então, essa capacidade assim que nós tínhamos que ter conosco mesmo, de ir observando como eu faço, qual o procedimento que eu preciso de fazer. E é bem interessante porque todos nós sabemos assim que existe um equilíbrio. E esse equilíbrio nós também damos o nome de justiça. Nós queremos a justiça para todas as coisas. Quer dizer que nós queremos o equilíbrio, que tudo fique equilibrado. Dificilmente nós fazemos um trabalho de ver se o meu procedimento está me possibilitando eu ter um equilíbrio. Se o meu procedimento está possibilitando que eu tenha uma condição bem simples e natural, que é vivendo de acordo com o que precisa de ser vivido. Essa condição bem importante assim, de equilibrar-se. Se existe o equilíbrio, então como é que eu agora estou querendo que tenham comigo uma bondade? Porque quando a pessoa está querendo um auxílio, principalmente se houve uma diminuição de saúde dela ou daqueles seus familiares, ela está querendo uma bondade, que a bondade do Criador atua naquele que está sem saúde, que está precisando de melhorar algo, ou melhorar a sua vida, ou melhorar algo. Então o que acontece? Não fazemos uma reflexão que a pessoa ficou sem saúde porque ela também não teve um cuidado,
não alimentava direito. Quando ela precisava de fazer uma reflexão sobre a sua vida, ela estava envolta com os seus conhecidos. Isso é bem simples assim. Então nós não fazemos uma reflexão se agora eu preciso de ser diferente. Então o ser diferente aí quer dizer assim, o procedimento que eu preciso de ter para eu poder receber o auxílio. Então o ser diferente é esta condição bem simples. Para que eu receba o auxílio, eu tenho que ter a base em todas as coisas. Porque uma pessoa, para ser promovida na sua empresa, ela tem que ter tido a base. Quer dizer que ela tem que ter o conhecimento daquela função. Porque se ela não tiver o conhecimento daquela função, vai ser um transtorno. A base é conhecer os ensinos e observar assim que eu tenho que fazer algum esforço. Porque todos os ensinos, eles nos apresentam. Mas cabe a cada um limpar o ensino e ver o procedimento que eu estou tendo em relação àquele ensino. Então essa é a finalidade do ser humano na criação. É ele que tem que fazer esse equilíbrio. É ele que tem que fazer a ligação com a matéria fina e com o espiritual. Ele é que tem que ter a base, porque aquele empregador não coloca aquele que não tem a capacidade naquele setor. O que não tem a capacidade vai ser um auxiliador, vai auxiliar aquele que tem a capacidade, aquele que apresenta uma idoneidade de firmeza, de segurança, de perspectiva, aquele é que tem possibilidade de vir a ter a chave da empresa. Todas as coisas na criação, precisamos de lembrar que precisa de ter a base. Faltou a base, tem a transgressão. Teve a transgressão, tem consequências. E sempre as consequências são danosas. Porque na nossa vida interna nós vamos vendo que existe um movimento harmonioso dentro do nosso corpo. Quando a pessoa passa por um susto, o coração dela dispara e ela perde a cor. Então o que acontece? O equilíbrio que existia no funcionamento normal do corpo, então o coração tirou o sangue do periférico e passou agora a trabalhar diferente, para que ele tivesse agora um equilíbrio com aquela emoção forte que entrou. E é bem interessante, porque se a pessoa passa por um medo, ela também perde o domínio das funções. Então o que acontece? Houve um desequilíbrio. Então, se a pessoa vai transgredindo, não vai observando como ela precisa de ser durante a sua vida e como ela se encontra colocando o alimento para dentro, o procedimento de assimilação desse alimento. Então, o sangue vai ficando grosso. E é bem grave assim, porque o sangue vai ficando grosso, então vai ficando pesado para o coração fazer a distribuição. Então o coração tende a diminuir o ritmo, porque agora ele está mais sobrecarregado. Fica bem fácil assim de observar um carro. Então o fabricante disse que aquele carro, aquele caminhão, tem possibilidade de carregar um tanto de peso. Mesmo com o tanto de peso permitido pelo fabricante, numa subida, aquele caminhão, aquele carro, vai mais lentamente, pelo caso do peso a mais que ele está carregando. Isso é bem interessante. O nosso coração é igual. Sobrecarregamos com descuidos, por não observar o caminho que estamos caminhando, então o sangue vai ficando mais enrijecido. Mas hoje tem muitas coisas assim que possibilitam o sangue ficar fino. Então é bem comum ouvir de uma ou de outra pessoa que agora ela está tomando um determinado remédio, que ela está afinando o sangue. Mas é bem grave, porque quando a pessoa tem um corte também, não coagula. Quando uma mulher está com problema na menstruação, que ela toma esse remédio, aumenta muito o fluxo. Então, tem casos assim da pessoa morrer por excesso de perda de sangue, porque não tem mais coagulação.
Então, as soluções não é solução, são consequências. Só que na nossa vida interna é bem mais sério do que a gente imagina. Porque nós sabemos assim que vai haver uma separação. E essa separação a gente pode observar assim que já se encontra. As pessoas que gostam de esporte, as pessoas que gostam dos passeios, dos lazeres, que agora inventaram também aquela coisa de terceira idade, que agora se reúnem. Então já está tendo a separação, porque aqueles que gostam disso e mais daquilo, que está relacionado ao raciocínio. Isso é bem importante assim. Então o ser humano na criação tem as coisas do raciocínio e tem as coisas que é do espírito, que a pessoa vai levar. Mas se ela fica muito envolta com a terceira idade, com os lazeres, então ela está no raciocínio. É bem simples assim, ela está no pecado hereditário, ela está no pecado, está na transgressão. Então ela não está tendo um tempo para ela verificar o terceiro mandamento, como ela está caminhando e como ela caminhou. Nós não teremos serventia na vinha do Senhor. Então, pela maneira de comportarmos erradamente, o nosso sangue vai engrossando. Então vai dificultando. Mas o chamado procedimento para ter o sangue mais fino tem essa consequência. Não tem coagulação. Então, se cada um fizesse um trabalho de ir observando assim, então ele teria que lembrar assim, que ele precisa de ponderar durante a vida, que não está relacionado à idade da pessoa. Então foi nos dito assim que teremos muito tempo pela frente. O jovem fala assim, eu tenho muito tempo pela frente. Pode ter 10 anos, pode ter 14 anos. Ele terá muito tempo pela frente, mas cada um de nós não podemos esquecer assim. O ciclo de vida, ele tem um tempo. Então ele é medido aí pelos órgãos que tem tantos anos. Mas cada um esquece assim, que quando constrói uma casa, a base do alicerce, das paredes menores, que vai sustentar o mais peso, são diferentes. Então quer dizer que o jovem se encontra no alicerce. Quer dizer, se ele descuida, o que acontece? O alicerce fica fraco. Então o meio da vida dele diminui, porque ele não tem consistência, não tem coerência, não procurou ter um procedimento de uma reflexão de como ele está sendo na vida. Então a referência de ser jovem não quer dizer nada, porque o alicerce vai ficar fraco, a estrutura. Então a metade da vida vai ser antes sem qualificação. Fica bem fácil assim de observar filhos de pessoas que tiveram vida descuidada. São menos qualificados, são menos fortes. E a gente vai observando assim que prejudica realmente, porque aquele agricultor que vai na frente, que colhe as melhores espigas, aquele criador de animais procura o melhor garanhão, procura o melhor reprodutor e procura selecionar as matrizes. Então, o jovem que já vem de constituição enfraquecida, ele é fraco. Então, quem é que vem de constituição enfraquecida? Nós. Por que nós? É só lembrarmos assim que em toda época a pessoa foi em casamentos e quase todos os casamentos têm bebida que contém álcool. Então, o que aqueles que estão se unindo se encontram enfraquecidos? Somos filhos desses. É bem importante assim. Não somos diferentes. Então uma ou outra pessoa pode julgar assim que ela é diferente. Não é diferente. A nossa constituição. Somos iguais. Muitos acham assim que não faz parte desses ou daqueles. Procurando pela história, a gente vê assim que os discípulos de Jesus não tiveram aquela firmeza de defender Jesus, de dizerem assim que eram discípulos de Jesus. Negaram.
Depois nós vemos a história do Filho do Homem, que trouxe o livro Na Luz da Verdade, porque tem um ensino bem importante assim, que Jesus falava e falou várias vezes assim, que viria um outro que não ele. Então, aquela referência que ele faz na cruz, que pede perdão para o Pai sobre o comportamento daqueles que o colocaram na cruz, então ele fala, não sabem o que fazem. Tudo bem, mas já passaram 2000 anos. Então nós temos que saber o que nós fazemos. Então o ser humano na criação é essa a diferença. Ele teria que estar sabendo o procedimento que ele está fazendo. E nós temos que fazer um trabalho maior ainda, porque observando a história dos povos, nós vemos assim que a cultura já passou por vários povos. E hoje o desenvolvimento é individual. Então é cada um. Por isso que tem um ensino que fala assim, quem tu és. Não pergunta quem tu fostes, ou onde pertences, qual o grupo que pertence, não pergunta a pessoa quem tu és. Isso é físico. Então cada um de nós é que é responsável por nós. Então cada um de nós é que tem que ter a base para poder receber os auxílios. Porque em todos os cursos, que é de conhecimento de quase todos, que tem órgãos aí que ministram muitos cursos, e muitas vezes faltam profissionais. Aquele aluno que está se destacando naquele curso, que tem uma habilidade, que tem um jeito, que aprendeu melhor, que tem um conhecimento melhor, esses órgãos o contratam como funcionário. Então muitos e muitos profissionais que trabalham nessas organizações foram alunos da própria organização. Quer dizer assim, para a vida física de matéria grosseira, a pessoa apresentou uma qualificação. Para a vida interna, para voltarmos para a pátria do espírito, também teríamos que ter a mesma qualificação, de ter o conhecimento dos ensinos. Da nossa vida interna, ser diferente um pouco. O diferente quer dizer assim, melhor um pouco do que a vida dos nossos pais. E lembrando assim que vai enrijecendo, vai engrossando o sangue. A solução para afinar o sangue não é boa. Então não podemos deixar o sangue engrossar. Isso é bem interessante assim, porque muitos e muitos, quando fazem viagens prolongadas de muitas e muitas horas, então tem esse procedimento assim de inchar os pés e tudo. Então eles tomam esse tipo de remédio. Não é a solução. Então a solução é um fortalecimento do sistema todo para poder corresponder com aquela necessidade que está precisando naquele momento. Então naqueles dias precisa de ter uma resistência melhor. Então ter um fortalecimento do sistema. A mesma coisa acontece com o fortalecimento da nossa compreensão sobre a vida, da utilidade que eu estou tendo na vida, para a vida. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição bem importante assim. Essa naturalidade, essa força. Cada um precisa e cada um precisaria de viver e organizar. Porque em todas as coisas a pessoa vai fazendo um alinhamento. Porque aquela pessoa que tem muita capacidade de transformar o alimento que está morto em vivificá-lo, por ela ter colocado na panela, não quer dizer nada. Ela vai lá, frequentemente destampa a panela e verifica e faz os atos necessários naquele ingrediente que está sendo cozido. Aquele que conhece bem aquela rodovia que viaja, todo instante ele faz um alinhamento. Não fazemos isso para a nossa vida interna. Não observamos o tom de voz que estamos usando e o tom de voz que a outra pessoa está usando conosco. Uma ou outra pessoa percebe essa diferença do tom de voz. Então acontece assim, a pessoa vai percebendo. Então perceber a nossa vida interna, é isso que tem importância. Então o ser humano na criação, ele é um ser especial, porque ele é dotado de duas coisas bem importantes, o da matéria grosseira e o da matéria fina.
O pecado hereditário está sempre relacionado a valorizar somente as coisas da matéria grosseira. Esse é o problema nosso. Por indução, que é aquela condição bem importante assim, de achar que aquele nome daquela firma que fabricou aquela roupa é importante. Então eu utilizo aquele nome num local de destaque para valorizar aquela veste. Mas o que valoriza a veste é o que a pessoa está irradiando. Então valorizar aquela veste é coisa do raciocínio. Mas aquele que possibilitou que aquela veste ficasse limpa e bem bonita, bem arrumadinha, não é valorizado. Esses valores que nós invertemos, essa naturalidade. Então, voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter valores, que é aqueles valores que está subjetivo. Porque tem um ensino bem importante que fala assim, que a sua mão esquerda não precisa de saber o que a mão direita fez. Então a pessoa fez um ato bom, não precisa de outras pessoas saberem. Uma pessoa teve uma conquista, muitos e muitos não ficam felizes com a conquista que a pessoa teve. Julga-se que ela é que era merecedora daquele conquista, mas não vê o procedimento que a pessoa fez anteriormente para ter aquela conquista. Tem as conquistas materiais, que a gente tem que fazer a diferença. O material tem muita importância, mas tem a maneira que possibilitou ter a conquista. Essa é a maneira, porque muitas pessoas, por se encontrarem bem-sucedidas, muitos outros acham assim que poderia ser ela. Mas muitos e muitos não querem fazer o esforço que a pessoa fez, que a pessoa faz, porque para cuidar daquela moradia, para ter aquela capacidade de fazer aqueles preparados. Ninguém pergunta qual é o procedimento que a pessoa tem dentro dela de ter aquela bondade, aquela naturalidade. Essa é a condição necessária para voltarmos para a pátria do espírito. Então, aquela condição bem importante de estarmos vivendo na matéria grosseira e ter a condição de ter o procedimento do desenlace do corpo de matéria grosseira sem ter sofrimento. É bem importante assim, cada um ir observando essa naturalidade. Então, do jeito que a criança veio para a matéria grosseira, aquele que já se encontra envelhecido, ter a naturalidade de poder voltar, a confiança. O que ele vai levar na bagagem dele? Como ele fez a ligação com a matéria fina. Essa condição bem importante assim. Então ele valorizou as coisas da matéria grosseira no valor que essas coisas têm. Mas as coisas da matéria fina, dos valores que precisamos de ter. Então esses valores são diferentes. Porque depois a gente vai observando assim que também, muitas vezes, o trabalho daquela dona de casa perdeu o valor. Porque durante muitos anos foi bom ela ter vivificado aqueles alimentos, mas não foi suficiente. Precisamos de lembrar disso e observar como é que é na nossa vida diária. Não foi suficiente somente esses valores, porque agora os filhos não vão vê-la. Os filhos agora não possibilitam um retorno de um pouco daquilo que eles receberam de dezenas de anos. Então, quer dizer assim, as coisas da matéria grosseira têm uma importância relativa. Então, junto com as coisas da matéria grosseira, tem que entrar outros valores. Porque tem um ensino que fala assim, que não só de pão vive o homem. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Se nós perdemos a esperança, ficamos apáticos. Num processo mais simples assim, a gente vê um jovem ou uma jovem que apaixonou-se, e depois não deu certo. Então, por um período, ficam esmurecidos, fica sem perspectiva, sem ânimo. Quer dizer que o valor não é só o do pão.
tem um valor aí muito maior, porque perdeu a perspectiva. Então, esses valores é que nós tínhamos que trabalhar conosco. Quer dizer que se aqueles jovens colocaram toda a sua esperança num relacionamento com outro, então o que acontece? Teriam que ter tido orientação sobre o primeiro mandamento. Então, nesse relacionamento, teria uma ponderação. Isso é bem importante, porque com a ponderação, então a pessoa nunca ficaria decepcionada. Porque dificilmente um profissional, aquele administrador, fica decepcionado com um empregado, porque deu a ele uma responsabilidade e ele não correspondeu com a responsabilidade. Mas ele não merecia aquela responsabilidade a mais porque ele não tinha capacidade. Então entra naquele caso do segunda repreensão que a criança recebe, que o adulto está punindo aquela criança porque aquela criança não correspondeu com a responsabilidade, mas o adulto esqueceu de tirar a criança dos afazeres que ela estava ali nos seus brinquedos e pôr ela próxima da responsabilidade dela, que agora é o que o adulto precisa. Porque o adulto precisa de fazer aquela função e nesse instante a criança precisa de ficar com essa função. O adulto não fez isso. Então a responsabilidade daquele empregador que deu o cargo a mais para aquele que não correspondeu é esta condição. Ele não verificou que a pessoa não tinha a capacidade. Então nós tínhamos que fazer um trabalho assim conosco. É bem importante assim, observando na nossa vida diária as capacitações que nós temos e a capacitação que nós queremos dar para o nosso semelhante. Isso é um trabalho superior ao trabalho do raciocínio, porque junto com as observações tem também aquela condição bem importante assim, que a gente ouve dentro de nós a intuição, porque a intuição é um trabalho do espírito. Então dentro de nós vem aquela condição assim, prossiga. Quer dizer que o procedimento que eu estou querendo num setor da minha vida, de uma responsabilidade que eu quero transmitir, aquele vai corresponder. E também, em muitos casos, eu ouço, deixa assim. Quer dizer que aquele não tem a possibilidade ainda de ter essas informações, essas instruções, a capacidade administrativa. Cada um de nós é que tem que fazer um trabalho de ir observando o grau em que a pessoa se encontra. E é por isso que tem o terceiro mandamento. É por isso que veio o livro Na Luz da Verdade. Para a pessoa ter um tempo para a vida dela, ela ir organizando melhor. Porque é muito comum uma pessoa, outra pessoa falar assim, se eu pudesse faria diferente. Mas quando a pessoa caminha na vida dela, organizando-se, então ela vai passando para as fases que a vida vai apresentando e ela não tem necessidade de voltar numa fase anterior, porque ela viveu aquela fase de maneira da matéria grosseira e da matéria fina, fazendo a ligação com o espiritual. A responsabilidade dela, ela completou. Então a ponderação, e se cada um observa essa ponderação, está estudando o livro Na Luz da Verdade, porque se muitos que a gente conhece ficou sem saúde na velhice, quer dizer que não houve uma reflexão de como estava caminhando. Para nós termos saúde na velhice e termos a confiança que cada um precisa de ter, porque a confiança é assim, se a pessoa tem ou a pessoa não tem. Porque a criança pequena, o adulto ajuda ela a ter a confiança. Se vai fazer um salto, o adulto pega na mão dela e ajuda. E a criança fica muito feliz. E coloca-se barreiras e a criança vai e transpõe aquela barreira. Nós, na nossa fase de amadurecido, é o mesmo procedimento. Então, ter a confiança. Só que agora nós não temos o adulto para pegar na nossa mão. É de dentro que nós temos que fazer a avaliação. Então, nós vamos encerrar. Muito grato assim a todos os senhores.